Olha lá, dinossauros. O que aconteceu? Olha, parabéns para vocês, maratonistas da ciência. Parabéns pela coragem de passar esse tempo conosco aqui. Foi muito bom. Que bom, obrigado, pastor. Não são apenas os cristãos que têm curiosidade sobre os dinossauros. A sociedade humana, de maneira geral, tem curiosidade sobre dinossauros, uma vez que eles não existem mais. E aquele ditado que diz que a gente dá valor para aquilo que a gente perde, ou a gente dá mais valor para as coisas quando a gente as perde, parece que é verdade, inclusive com relação aos dinossauros. Então tem muita dúvida sobre dinossauros na Bíblia, se tem, se não tem. É normal a gente ter essa curiosidade, né? Então a primeira resposta que eu dou para você é que a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas a Trindade, a realidade do Deus triuno, está revelada na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra Trindade, mas você vai encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas distintas. Todas estas pessoas são o Deus único e verdadeiro que revelou a palavra de Deus para nós. Você não vai encontrar na Bíblia a união hipostática de Jesus Cristo. Para quem não sabe o que é isso, é a realidade de Jesus ser ao mesmo tempo Deus e homem. Não existe essa expressão. Essa expressão é teológica lá dos nossos seminários. Mas a realidade está lá. E dinossauro não foge à regra. Dinossauro está na Bíblia. Mas dinossauro não está na Bíblia com esse nome. Você não vai encontrar esse nome na Bíblia. Porque esse nome dinossauro apareceu só em 1841 por um cientista, um biólogo chamado Richard Owen. Não tem nada a ver com John Owen, tá? Não tem, a primeira vez que eu estudei isso, eu falei, mas ele deve ser irmão do John Owen, né? Deve ser cristão também. Fiquei nada, o cara não queria saber nada de Deus. Então, o Richard Owen, que criou essa designação dinossauro, a partir de duas palavras do grego, o deinos e a palavra sauros, né? Tecnicamente, assim, ao pé da letra, literalmente, lagarto terrível. Muito embora a gente saiba que os dinossauros não são apenas lagartos, mas é o nome que estava mais comum naquela época. E aí você tem alguns tipos aí dos mais conhecidos dos dinossauros, né? Você tem aqui esse aqui eu acho que é um argentinossauro. Esse é um argentinossauro. Esse é um T-Rex, um Velociraptor. Aqui um Triceratops. Aqui um Anquilossauro, Estegossauro, Edmontossauro, né? Poderia ter desenhado aqui um pterossauro voando e tal, mas não desenharam. Então, biologicamente, os dinossauros são classificados nesse clado chamado Dinossauria, né? Você vê que na biologia também, às vezes, as coisas não são muito, muito criativas, né? Os dinossauros estão classificados num grupo chamado Dinossauria. Né? Às vezes a gente não tem muita criatividade. Mas, enfim. Bom, como é que se dá
a formação de um fóssil. Quer dizer, eu sei que os dinossauros existiram porque eu encontro os restos e vestígios dos dinossauros no planeta. E como é que eu os encontro? Eu os encontro na forma de fósseis. Então eu encontro pegadas, que é um vestígio de que naquele local andou um animal muito pesado, que ao botar o pezão dele na lama, deixou a marca, aquela lama se solidificou, ao longo do tempo aquela lama solidificada se transformou em rocha, e hoje eu vejo a pegada daquele animal impressa na rocha. Esse é um fóssil do tipo vestígio. Não é nada do corpo do animal, é só a marca da pegada dele. Se você quiser passar um momento muito agradável, você pega as suas férias e viaja para a cidade de Sousa. Lá na cidade de Sousa, é Paraíba lá, né, meu irmão? Paraíba. Lá na Paraíba tem uma cidade chamada Sousa. Lá na cidade de Sousa tem um negócio chamado Parque dos Dinossauros. Que Spielberg, nada. Temos um Parque dos Dinossauros aqui no Brasil, cara. Vai viajar lá para os Estados Unidos, não precisa. Então lá em Sousa tem o Parque dos Dinossauros, você vai encontrar lá pegadas e mais pegadas desses bichos enormes. Então a gente sabe que dinossauros existiram por causa dos fósseis. E aí a gente tem o fóssil tipo vestígio, que é essa que eu falei, da pegada, e a gente tem fóssil do tipo resto do corpo. Então, dente, partes do esqueleto, algumas fezes petrificadas, crânios e braços, unhas, essas coisas todas que podem fossilizar, a gente encontra. Agora, como é que se dá esse processo de fossilização? A primeira coisa que acontece, olha que interessante, ó, o animal precisa morrer, né? Evidente, né? Senão ele não vai virar fóssil. Porém, tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção, que é isso aqui, ó. Preservado da decomposição. Talvez você saiba, né, que quando você morrer, os bichos vão te comer, né? Só que não é bicho que vai te comer. Quem vai te comer são micróbios, bactérias e fungos. Claro que se a gente morrer no meio do mato, o bicho pode comer a gente, mas a ideia não é essa, né? A decomposição é um processo natural em que micróbios decompõem a matéria orgânica. Só que para a formação do fóssil, você precisa isolar esse fóssil o mais rápido possível. E aí vem a segunda parte do processo de fossilização, que é esse rápido sepultamento. O animal morre e imediatamente, muito rapidamente, esse animal precisa ser isolado dessas condições ambientais para que os micróbios não ataquem esse material, esse animal que morreu, esse ser vivo que morreu. E esse rápido sepultamento previne de acontecer essa decomposição. Soterramento de gelo, soterramento de pedras, uma grande inundação inesperada, rápida e pontual. Para você que está em casa, amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui para falar sobre dilúvio. Então, você que está em casa, se você puder, vem amanhã, dia 13 de outubro, a gente vai estar aqui para falar sobre dilúvio às 9h30 da manhã. Então, é isso que a gente chama na ciência de rápido sepultamento. É esse corpo ficar isolado contra qualquer tipo de deterioração por causa do processo da decomposição. Feito isso, a gente vai ter agora, então, o processo de mineralização. É facinho, né? São as partes do corpo trocadas por sais minerais, por minérios. O Felipe e o Bruno comentaram para mim que essa região aqui é uma região
que tem muito comércio de pedras, né? Então, acho que o pessoal aqui manja do que é mineralização. A parte orgânica do corpo do ser vivo vai ser trocada justamente por sais minerais, carbonatos, fosfatos, a pirita e muito cálcio e tudo mais. E com o passar do tempo, pode haver a exposição. A região pode entrar por processos de erosão, desgaste do solo, desgaste da rocha e, eventualmente, aquele fóssil que se formou há bastante tempo, esse fóssil vem à tona e os cientistas, então, conseguem estudar como que era o fóssil, do que ele era feito, como era o animal e tudo mais. Olha aí, alguns exemplos de fósseis aqui de dinossauros, tá? Você consegue perceber, ó, a presença de garras, dá para perceber aqui a presença de dentes no crânio. Nem sempre um fóssil você tem os ossos como o daqui, né? Esse aqui é o registro de um animal que está impregnado na rocha. O animal morreu, ele foi soterrado por camadas de sedimentos de rocha e a mineralização aqui fez a impregnação do esqueleto desse animal na rocha. Ao contrário desses fósseis aqui, esses fósseis são partes do esqueleto que foram fossilizados. Então, esse osso aqui, ó, ele não é mais osso, ele agora é um pedaço de rocha. Esse osso passou pelo processo de mineralização, as substâncias químicas desse osso aqui foram substituídas por minerais, por minérios. E, portanto, a gente então encontra o esqueleto desse animal fossilizado, em forma de pedra. A gente encontra esse osso aqui petrificado, né? Ao contrário desse aqui. Esse aqui também, né? Impregnado na rocha, e aqui o que sobrou de um animal, né? A parte da coluna vertebral aqui, ó. E aqui uma parte do osso da bacia. E aqui vários ossos já, né, que estavam ali meio bagunçados. Percebe que no processo de fossilização nem sempre é um desenho bonitinho. Olha só essas vértebras aqui, ó. Tem vértebra aqui que está para o lado de fora. Não está seguindo o padrão das vértebras, né? Então o cientista vai pegar isso aqui, o paleontólogo vai pegar isso aqui e vai fazer um monte de perguntas para essa pedra. Por que o desenho está desse jeito? O que será que aconteceu com a vértebra? Como é que esse animal ficou nessa posição? Do que será que esse animal morreu? O que provocou a morte desse animal? Então, a gente vai fazer um monte de perguntas. Antes de falar de dinossauro na Bíblia, eu queria trazer aqui para a nossa reflexão algumas coisas importantes. O Richard Owen, ele cunhou a palavra dinossauro em 1841, né? Então, depois eu preciso mudar aquele 1842 para 1841. Mas, muito antes disso, já tinha registro de ossos de animais, ossos bem grandes de animais que tinham sido descobertos. Então, o cara descobre um fêmur de, sei lá, 2 metros de altura, um pouco mais, um pouco menos. Ele encontra vértebras do tamanho dessa cadeira que você está sentado. Então, os caras antigamente imaginavam que seria um elefante gigantesco, uma girafa gigantesca, e depois descobriram que não era. Mas em 1496, esse bispo católico Richard Bell morre. E ele é enterrado numa igreja lá da cidade dele. Nós estamos falando em 1496. E olha o que está desenhado no túmulo desse cara.
Nós estamos falando aí de quase 400 anos antes dos caras descreverem os dinossauros, o cara tem isso aqui esculpido no túmulo dele. Está esculpido no túmulo dele. Agora, olha isso aqui, ó. Olha a cabeça do bicho, o pescoço compridão, um corpo paralelo ao solo, uma cauda gigantesca. Aqui, ó, a gente sabe que essa aqui é a parte de trás do animal. Isso aqui não é a cabeça do animal. Isso aqui é o final do rabo do animal, da cauda, né? Ó. Se você perceber, ó, as pernas dele aqui, ó, essa aqui é a parte da frente do corpo. Que bicho que é esse? Será que o pessoal desenhou um anquilossauro aqui no túmulo do bispo? E esse outro aí do lado, será um titanossauro? Compridão, uma cauda comprida. Ninguém conhecia esses animais em 1496, que é o túmulo do bispo lá, do Bel. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é no Arts National Park, em Utah, Estados Unidos. Olha esse desenho na rocha. Olha esse desenho aqui. Isso aqui é o original e essa aqui é a foto dessa foto aqui. Essa aqui é uma foto com um filtro para destacar o desenho aqui, ó. Nos Estados Unidos. Agora eu pergunto, qual foi o ser humano que desenhou esse negócio? Porque meus amigos evolucionistas vão dizer que seres humanos não conviveram com dinossauros. E esse desenho aqui é super antigo. Super antigo. Olha isso aqui no Peru. Olha o tamanho da cauda desse bicho. Olha o tamanho do pescoção dele. Você não vai falar que isso é uma girafa. Impossível falar que isso é uma girafa. Você não vai falar que isso aqui é um gato também, que tem um rabo comprido. Que gato tem esse pescoção aqui? Não tem. Mas aqui no Peru, o bispo é lá da Europa. Isso aqui é Peru, América do Sul. Te mostrei aqui, América do Norte, Estados Unidos. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó, 4.000 anos atrás, na China. Tem um chifrão aqui. Tem uma espécie de escudo aqui. Parece que é um triceratops aqui, que essa civilização chinesa esculpiu há 4.000 anos atrás. Quem é que deve ter falado para esses chineses que o bicho era desse jeito? Você acha que foi revelação divina? Foi nada, lógico que não. Chinês não tem revelação divina. Pode ter agora, depois que a Bíblia já está fechada, mas antes não. 70 anos depois de Cristo, ano Domini, afresco pintado na casa de um médico na cidade de Pompeia. Aquela mesma cidade que teve a erupção do Vesúvio, etc, etc e tal. Olha só essa figura aqui, ó. Eu vou destacar esse lado aqui, ó. Olha esse bichão aqui, ó. Olha os dentões aqui, ó. Tem uma, não sei se é uma criança e tal, mas está com uma espécie de lança aqui. Que bicho seria esse? Opa! Será que seria um moiritério? Um mamífero? O primeiro fóssil achado de mamíferos proboscídeos, né? Que é o grupo do elefante, da anta, né? Que tem o nariz mais compridinho assim. E esse outro aqui, ó. Não parece ser um jacaré por causa dessa coluna aqui, né? Seria um esfenacodon? Esse bicho aqui?
Quem é que falou para esses caras em Pompeia desenharem desse jeito aqui? Mais um. Olha isso aqui. O Museu de Xangai exibe essa peça de arte chinesa pintada em 500 anos atrás, durante a dinastia Ming, por parte de um artista com o nome Jing Yunpeng. E ela é uma das caracterizações mais realistas do popular dragão chinês. Só que se você perceber, os dragões chineses, eles são meio que tipo cobra, né? Eles têm o corpo em forma de S. Aqui não tem, né? Aqui o corpo dele é reto, as pernas retas. Os dragões que a gente vê maior parte das vezes representados na cultura chinesa, eles não têm pernas. Seria essa a representação de um celófise? Já tinha ouvido falar desse dinossauro aqui, ó, celófise? Será que é? Então eu quero falar para vocês sobre a origem dos dinossauros. Da onde que os dinossauros surgiram? Bom, se os dinossauros são animais, eu só posso acreditar que eles foram criados por Deus. E foram criados por Deus no 6º dia. Antes de Deus criar Adão, antes de Deus criar Eva. Diz o texto. Produz a terra seres vivos. Dinossauros eram seres vivos. De acordo com as suas espécies. Rebanhos domésticos, animais selvagens. Ao que tudo indica, ninguém domesticava um Rex, né? Um T-Rex. E os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens, de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos, de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então, para Deus, isso aqui era bom. Para Deus, isso aqui era bom. E isso aqui também. E isso aqui também. Mas é só porque Ele quer que seja bom. Gênesis 1:26, olha lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra. E um animal de 30 metros de altura, como os dinossauros, alguns deles são animais grandes de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 90% dos dinossauros era do tamanho das capivaras. A gente tem a ideia de que todos os dinossauros eram gigantescos. Não, não eram. A menor parte eram os grandões. Só que os grandões chamam a atenção, né? Os grandões, eles atraem mais os olhos. É por isso que eu não quero emagrecer, porque eu quero ficar grandão. Atrair os olhos da Maristela. Muito bem. Então, em Gênesis, a gente tem o relato de que todos os seres vivos foram criados por Deus. Se dinossauros eram seres vivos, então eles foram criados por Deus. Ponto. Ah, mas não tem dinossauro na Bíblia. Realmente, a palavra dinossauro não tem. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Leia comigo, quer dizer, leia comigo não, pode ouvir a leitura. Veja o behemoth que criei quando criei você e que come de capim como o boi. A gente está no livro de Jó agora, capítulo 40, quase chegando no final do livro de Jó. Você sabe, Jó passou uma situação muito complicada. Ele perdeu os filhos de uma vez só, perdeu os seus rebanhos de uma vez só, perdeu os seus recursos financeiros, perdeu a sua saúde
e ainda chamou a esposa dele de louca. Então ele estava mal, bem mal. Mas ele ficou desse jeito porque, numa conversa do diabo com Deus, Deus foi desafiado pelo diabo. Deus, sabendo e conhecendo o coração de Satanás, ele fala: você está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, ele é reto. E aí o diabo não passa. Claro que não passa, ele é o pai da mentira. É lógico. Você faz tudo de bom para ele. É lógico que ele é reto, é lógico que ele te segue. Aí Deus vai lá e eu vou mostrar mais uma vez para você que sou eu, Deus Todo-Poderoso. Pode fazer com Jó o que você quiser. Você só não vai tirar a vida dele. Porque a vida dele quem toma conta sou eu. E aí o diabo faz tudo isso. Lá pelas tantas, Jó não sabe o que está acontecendo com ele. Ele tem uns amigos estranhos. Ele tem uns amigos que não são muito amigos. E aí Jó se vira para Deus e fala: Senhor, o que está acontecendo comigo? No capítulo 23, Jó chega a falar assim: se eu soubesse onde achá-lo, eu encheria a minha boca de argumentos para falar com ele. E Jó está querendo saber o que está acontecendo. Aí Deus vira para Jó e fala assim: vem cá. Vamos ver o National Geographic, o Animal Planet e o Discovery Channel, que eu vou responder para você. E aí Deus começa a responder para Jó desse jeito: veja o behemote que criei quando criei você e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como cedro, os nervos das suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada. De quem que Deus está falando? Deus está falando de um elefante? Talvez não, porque coitado do rabo do elefante. Você acha que o rabo do elefante é daquele jeito ali, ó? A cauda dele balança como cedro, toquinho de cauda daquele do elefante, coitado do elefante. Para correr ele todo desengonçado, porque o guepardo, na hora de correr, ele ainda tem uma cauda comprida, o guepardo corre de um lado e joga a cauda do outro para equilibrar o centro de gravidade do corpo dele. Coitado do elefante. De quem que Deus está falando? Será que Deus está falando desse animal aí? Será? Será que Deus está falando desse? Porque se eu olhar para a natureza agora, eu não vejo nenhum animal com essas descrições. Não tem. Algumas versões da Bíblia trazem hipopótamo nessa tradução, né? Outras trazem até outro animal. Hipopótamo, eu esqueci agora o outro. Rinoceronte, eu não sei se é, talvez, pode ser que seja. Mas hoje, quando a gente olha para a natureza, que animal tem essas características? Talvez animais antigos. Talvez animais que não existam mais. Ou ele está falando do titanossauro. Puxa, olha só o tamanho do rabo desse bicho. Olha as pernas dele, parecem colunas mesmo. Para o bicho andar com uma cauda daquele tamanho, com um pescoço daquele tamanho, ele sustenta o corpo dele com a musculatura abdominal. Você já deve ter visto lá os vídeos, gente malhando, né, com as posições de segurar de um lado e manter os pés para cima, assim, contra a força da gravidade. É a musculatura do abdômen que está segurando a perna daquelas pessoas. Aqui olha só, aqui é pior ainda para a gente.
capítulo 41 de Jó, irmãos, é uma descrição incrível. Nenhum biólogo faria uma descrição dessa. Deus está falando com Jó. Jó, você consegue pescar com anzol leviatã ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz ou atravessar seu queixo com um gancho? Agora Deus vai falar sobre o comportamento do animal. Primeiro ele dá essas duas características. E agora ele vai lá, olha só o versículo 3. Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia e lhe vai falar palavras amáveis. Ele não está falando da estrela, a gata que a gente tem lá em casa, que a gente chega lá, ela começa a se enroscar na nossa perna lá, porque está querendo alguma coisa de nós. Ele está falando de um animal bem agressivo aqui, um animal que mete medo. Acha que ele vai fazer acordo com você para que você o tenha como escravo pelo resto da vida? Acaso você consegue fazer dele um bichinho de estimação, como se ele fosse um passarinho, ou pôr-lhe uma coleira para suas filhas? Poderão os negociantes vendê-lo ou reparti-lo entre os comerciantes? Você consegue encher de arpões o seu couro e de lanças de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão, só vê-lo já é assustador. Olha o que Deus está falando, cara. Se você fala para mim, Marcos, eu encontrei um Rottweiler assustador, eu vou entender o que você está querendo dizer. Mas coitadinho de você na mão do Rottweiler, você não é nada. Se o Rottweiler quiser jantar você, a sua avaliação é muito subjetiva. Tem um monte de Rottweiler que você bota a mão no nariz dele, na boca dele, o Rottweiler baba mais do que você. Agora nós estamos falando de um ser absoluto, soberano, que é Deus. A avaliação de Deus é: esse ser, traduzido por Leviatã, esse ser, se você, Jó, botar a mão nele, a sua luta ficará na sua memória. Quando Deus faz avaliações, pessoal, a gente tem que prestar atenção na avaliação de Deus. Quando lá no Gênesis 1, Deus fala, e ficou bom, o que é bom sob o ponto de vista de Deus? Quando Deus fala, isso é bom, é a mesma coisa quando o Marcos fala, isso é bom? Cara, a gente é pecador. Eu já tô na intimidade, chamando os irmãos de cara, Maristela. Nunca mais vão me chamar para vir aqui. Cara, vê se pode. Irmãos, quando Deus faz uma avaliação e fala, isso é bom, quem é que discute essa avaliação de Deus? Entende o que eu quero dizer? Deus está falando para Jó observar um ser que é completamente assustador. E ele não para por aí, não. Não deixarei de falar de seus membros, de sua força e de seu porte gracioso. Veja o que Deus está relatando. Deus está relatando um animal que é amedrontador, vai falar dos membros, da força, mas ao mesmo tempo é um animal gracioso. Olha só, quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproxima dele com uma rédea? Será que é muito grande? Não tem rédea grande? Será que é agressivo demais? Violento? Quem ousa abrir as portas de sua boca cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Agora vem uma parte intrigante da descrição que Deus está fazendo desse animal. Eu concordo. Vamos lá. Seu forte sopro atira lampejos de luz.
Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. O que é que Deus está falando aqui? A princípio, esse bicho abre a boca e bota fogo na frente das coisas. Nós humanos chamamos esse tipo de animal de dragão. Seu sopro... eu tento imaginar como é que Jó deve ter ouvido isso. Olha, tudo bem, é uma versão do hebraico para o português, está tudo certo. Mas olha isso. Seu sopro faz o carvão pegar fogo e de sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram. Foge com medo dos seus golpes. Quer dizer, parece que o bicho tá com os 4 patas no chão, ou ele rasteja, ele já mete esse medo todo. Aí agora Deus fala que quando ele fica de pé, os poderosos fogem de medo. Quer dizer, se pequeno desse jeito, rente ao chão, ele já é assustador, agora Deus está falando que ele está de pé. De quem que Deus está falando, gente? A espada que o atinge não lhe faz nada, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. O bicho é assustador, o bicho parece soltar fogo pelas ventas, o bicho de pé é mais assustador do que é rastejando, e é forte pra caramba. Pra caramba é muito forte no grego antigo, grego koiné. Afinal de contas, tantos anos no seminário, né, pastor? Vamos ter que usar o grego para alguma coisa, né? Poxa vida. Mas não acabou ainda, não. Agora, Deus parece que vai falar do lugar onde ele vive. Já falou características do corpo, já falou características do comportamento, agora ele continua falando do animal sob o ponto de vista de onde parece que esse animal vive. Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Quantos potes de unguento o Jó já deve ter colocado naquelas feridas dele? Deus está usando uma figura de linguagem. Opa! Ah, Marcos, então eu já descobri. Isso aí é uma poesia que Deus está falando para o Jó. Será mesmo? Uma poesia hebraica não é desse jeito. Sabe como é a poesia hebraica? Salmo 19 tem a poesia hebraica. Olha como é a poesia escrita por um judeu. Os céus declaram a glória de Deus. Acompanha comigo, ó. Os céus declaram a glória de Deus. Pegou esses 3 pensamentos? Os céus declaram a glória de Deus. Olha a continuação do versículo 1. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Pegou a poesia? Os céus declaram a glória de Deus. Mesmo versículo. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Percebeu as ideias em paralelo? Olha o versículo 2, ó. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite.
Percebeu o paralelismo? Então, a poesia hebraica é muito caracterizada por esses paralelismos. Aqui é um paralelismo de declaração, né? Existem vários outros paralelismos na poesia hebraica. Vale a pena marcar aí um estudo aí com vocês, Felipe, sobre a poesia dos Salmos. É muito legal. A gente aprende muita coisa. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Quer dizer, o bicho parece viver numa região onde não tem luz e de alguma maneira ele faz um brilho. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Com desdém olha todos os altivos, reina soberano sobre todos os orgulhosos. Gente, não vou falar gente do céu, porque vocês são da serra. Gente, o que Deus está descrevendo? Que bicho é esse? Será apenas uma hipérbole para o Jó pensar: ô Jó, onde você estava quando eu fiz esse animal? Quem é você para ficar perguntando as coisas para mim, Jó? Será que é isso que Deus está fazendo com Jó? Será que Deus está querendo fazer Jó enxergar para Deus do mesmo jeito que ele enxergaria para aquele bicho? Com temor, com respeito, com um certo distanciamento? Será? Será que Deus poderia estar tratando do plesiosauro? Será que Deus estava falando desse dinossauro aquático? Não sei. Mas que dá vontade de pensar que estava, não estava. Pelo menos para mim, eu não sei o que você pensa disso. Mas para mim, eu acho que Deus estava falando disso. Porque qual seria a razão de Deus falar para Jó a descrição de um animal com tanta riqueza de detalhes, se Jó nunca tivesse visto um animal desse? Marcos, você quer dizer que seres humanos conviveram com dinossauros? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas Marcos, você não é cientista? A ciência diz que os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos atrás e o ser humano apareceu na Terra há mais ou menos 500 mil anos. Eu sou cientista. Mas a ciência não traz a resposta de tudo. Mas Marcos, teus amigos cientistas não pensam desse jeito. E eu também não penso do jeito deles. E aí, qual que é a novidade dessa história? A gente lembra, na primeira palestra de hoje, eu acho que foi na primeira palestra, eu falei que a gente interpreta a nossa realidade com o jornal de um lado e a Bíblia aberta do outro lado. Eu não posso ler Jó 40 e 41 e pensar que Deus está falando de um gatinho. Deus está falando do dragão de Komodo, que é venenoso na sua saliva, agressivo, forte e tudo mais. Não cabe. Não cabe. Não cabe. Então, os dinossauros existiram, gente. Eles existiram numa época que não tinha foto, selfie. Eles existiram numa época em que a palavra dinossauros não existia. Os dinossauros existiram para a honra e glória de Deus. Obrigado. Porque Deus criou todas as coisas para a honra e glória do nome dele. Como eles foram extintos, às 9h30 de amanhã eu respondo para vocês como eles foram extintos. Então nem adianta perguntar agora, porque eu não vou responder. Mas como você já sabe o título de amanhã, então você já tem parte da resposta. O spoiler já está dado, né? O spoiler já está dado.
os dinossauros deviam ter sido animais fantásticos, maravilhosos. Hoje, quando a gente mergulha, a gente está lá mergulhando, sei lá, uns 10 metros de profundidade, 15 metros de profundidade. Quando passa uma raia-manta sobre a gente, já viu a raia-manta, aquela grandona, preta e branca, grandona? Quando a gente está mergulhando e a raia-manta passa por cima de nós, a gente fica dentro de uma sombra, porque a raia-manta tem 4 metros de envergadura. E se o sol está batendo, passa um bicho sobre a sua cabeça de 4 metros de envergadura, faz uma sombra. Aí você toma um susto, quando você olha para cima, você vê aquele bicho maravilhoso nadando assim, ó, sobre a sua cabeça. Imagina encontrar um desses na floresta. Realmente devia ser assustador. Eu não queria ter encontrado um bicho desses depois do pecado. Porque depois do pecado todo o sofrimento começou, né? Eu não queria ter encontrado esses depois. Mas eles existiram, eles foram criação de Deus. Enquanto eles existiram, eles glorificavam a Deus. E hoje, os seus fósseis também glorificam a Deus, porque são evidência de seres que Deus criou. E eu, como cientista cristão, não posso ter outra atitude a não ser glorificar a Deus pela vida dos dinossauros. É meio estranho se ouvir falar isso, eu sei. Na nossa igreja não tem músicas sobre os dinossauros. Mas quando eu estou em casa lendo sobre isso, vendo vídeos e tudo mais, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus por isso.